Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho de Cristo, trazendo um estudo a respeito do gnosticismo. Na verdade, esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que nós estamos trabalhando esse assunto sobre essa heresia da gnose, que sempre foi um adversário da igreja, na verdade, o maior adversário da igreja por todo o período da história eclesiástica. Então eu vou estar fazendo aqui a leitura de algumas partes, comentando como a gente costuma fazer nos vídeos anteriores, e hoje concentrando na argumentação dos pais da igreja. Então você tem nascendo esta heresia do gnosticismo, ela começa a se emparelhar, com doutrinas do evangelho, e em algum momento os pais da igreja identificam esse período. E você vê textos gnósticos aparecendo, você encontra pessoas que estão no mesmo círculo evangélico, crendo numa coisa diferente, e então os pais da igreja começam a perceber que havia necessidade de uma criação, de uma argumentação contrária. Então você tem o início da formulação de uma teologia cristã, que antes não havia, porque você tinha o evangelho sendo passado de Cristo para os apóstolos, dos apóstolos para os primeiros discípulos, e numa segunda, terceira geração, ou seja, muito próximo do advento de Cristo, você tem ali ainda uma palavra legítima, uma palavra fiel, uma palavra muito próxima do que havia sido ensinado. Mas aí você, neste momento, você encontra pareado essa heresia da gnose. Então os pais da igreja começam a formular uma teologia, uma argumentação a respeito disso. Ou seja, a teologia cristã, ela surge para defender-se de heresias como o do gnosticismo. Então vamos aqui à leitura, nós vamos lendo, comentando, como nós sempre fazendo. A argumentação dos pais da igreja. Os pais da igreja, líderes cristãos dos primeiros séculos, combateram vigorosamente o gnosticismo, que consideravam uma ameaça à ortodoxia cristã. Suas críticas se concentraram em questões teológicas, cosmológicas e práticas, visando preservar a unidade da doutrina do cristianismo. Abaixo apresento pontos principais de argumentação dos pais da igreja, como Irineu de Leão, Tertuliano, Justino Mártir e outros contra o gnosticismo. Como eu disse, os pais da igreja formulando uma teologia para blindar a igreja dessas heresias que já estavam se infiltrando dentro da comunidade cristã. Então, vamos aqui à primeira defesa, que é a defesa da unicidade e bondade do Deus Criador. Crítica gnóstica. Os agnósticos afirmavam que o mundo material foi criado por um demiurgo, um Deus inferior e ignorante, ou até maligno, distinto do Deus supremo, do pleroma, para eles, né? Que é puramente espiritual. Muitas vezes associavam o demiurgo ao Deus do Antigo Testamento. Então, no gnosticismo, o Deus supremo, o Deus vamos dizer assim, que seria o Deus perfeito, ele habita no pleroma. E este Deus, ele é desassociado ao Deus que criou o mundo e que gerou essa matéria que para os gnósticos é uma matéria defeituosa. Então, os gnósticos fazem essa desassociação dos dois. O Deus perfeito não seria o mesmo Deus da criação. Inclusive, em vídeos passados, eu até expliquei que eles chegam a associar, fazer a alegação de que o Deus do Velho Testamento não seria o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, eles desassociam. Mas os pais da igreja, eles vêm para fazer essa defesa de uma unicidade e de uma bondade. Por quê? Também eles alegam que este Deus do Antigo Testamento, esse Deus que criou os céus e a terra, seria um Deus mau, maligno, ignorante. Então, os pais da igreja, a primeira defesa que eles fazem é sobre a unicidade, quer dizer, o Deus do Velho Testamento e o do Novo é o mesmo, né? E que ele é bom,
e ele é perfeito. O Deus da criação, ele é perfeito. Então, você pode depois dar uma lida lá no Salmo 19, né? E muito maravilhoso, Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus, a perfeição tanto do Senhor Deus quanto da lei, da palavra de Deus, que é perfeita em si. Então, depois você tira como dever de casa e dá uma lida no Salmo 19, que você vai ficar maravilhado. Então, os pais da igreja, a resposta dos pais da igreja para essa questão de que o Deus da criação seria um Deus mau, que criou tudo defeituoso. Irineu de Lyon, em Contra as Heresias, argumentou que existe um Deus, não um Deus da criação e outro Deus do Novo Testamento, não. Existe um Deus, criador de tudo, que é bom, justo e perfeito. Ele rejeitou a ideia de um demiurgo, afirmando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo, unificando as escrituras. Então, você não tem duas escrituras, você tem o cumprimento do Velho Testamento no Novo Testamento. Então, o que é o Novo Testamento? Não é um texto separado, é o cumprimento do Velho. Então, tudo que foi anunciado a respeito de Cristo e do sacrifício perfeito para a redenção humana está cumprido no Novo Testamento. Então, essa é a defesa. Você pode depois fazer a leitura, né, da Contra as Heresias de Irineu de Lyon. Então, depois, talvez mais tarde, vou fazer um texto sobre um cronograma de leitura dos pais da igreja, né, para você ter a munição necessária, o conhecimento necessário para não ser enganado por qualquer destas doutrinas e até mesmo ajudar quem está sendo enganado, né? Então, os pais da igreja defendem que o mundo material, embora sujeito ao pecado, é intrinsecamente bom, pois foi criado por Deus. Gênesis 1:31, e Deus viu que tudo era bom. E isso contrasta com a visão gnóstica de que a matéria é má. Então há um desprezo no gnosticismo pela matéria, dizendo que é produção, criação de um demiurgo imperfeito. Nós vemos no texto bíblico que, Salmo 19, Gênesis 1:31, né, que a criação é uma coisa boa. Ela é algo que deu alegria ao coração de Deus. Então, quando Deus olha e vê a perfeição, também essa alegria, nós compartilhamos essa alegria. Quando nós vemos a obra da criação, essas coisas maravilhosas que Deus fez. Olhamos para o céu, olhamos para o mar, olhamos para um beija-flor que vem beijar, vem extrair o néctar da flor, né? São coisas tão maravilhosas que nos encantam, e tudo isso anuncia a glória do Criador, porque ele fez tudo de maneira boa, tudo é muito bom. A matéria em si é uma coisa boa. Está sujeita ao pecado, está enfraquecida pelo pecado, mas quando alguém, munido do conhecimento revelado em Cristo Jesus a respeito da redenção que há na cruz, o pecado ele é quebrado, ele é enfraquecido. E a pessoa, inclusive na carne dela, pode receber a vida de Deus, pode receber a plenitude de Deus, pode ser sarada, pode ser livre, pode ser abençoada, pode ser salva em nome de Jesus. Inclusive o batismo é a celebração entre outros aspectos, da redenção, inclusive da nossa carne, em nome de Jesus Cristo. Então, ponto 2 aqui, ainda no ponto 1, eles acusavam os gnósticos, os pais da igreja, né, acusavam os gnósticos de distorcer as escrituras, criando uma divisão artificial entre o Deus criador e o Deus espiritual. Ponto 2, rejeição do dualismo radical. O que é o dualismo? Espírito bom, alma, matéria má. Então, o espírito seria uma parte, a alma, e o espírito seria uma parte perfeita que ficou presa no ato da criação, a parte má, que é a matéria, né? Então, através da gnose, haveria esse desprendimento da matéria, e a alma poderia retornar ao pleroma, da onde ela ela faz parte, né? Então, ponto 2, né? A crítica gnóstica. O gnosticismo propunha um dualismo radical entre o mundo material, mau e ilusório,
e o mundo espiritual, bom e verdadeiro, né? Com a matéria sendo uma prisão para a alma divina. Resposta dos pais da igreja. Os pais da igreja, como Tertuliano, argumentaram que o dualismo gnóstico subestimava a criação divina. Então, essa matéria que nós vemos em toda a nossa volta é também parte da criação divina. E ela é boa. Ah, mas nós vemos tanta coisa ruim, tantas desgraças, mortes, maldades. Isso aí é o fruto do pecado. A matéria é intrinsecamente bom. Se você elimina o pecado da matéria, então você restaura essa natureza boa da criação. Então, para eles, o corpo humano e o mundo material não são intrinsecamente maus, para os pais da igreja, né? Mas parte do plano de Deus que criou tanto o físico quanto o espiritual. Irineu destacou que a encarnação de Cristo, Deus assumindo um corpo humano, prova a dignidade da matéria. Se o corpo fosse mau, Deus não teria se encarnado. E aqui está um contraste muito grande entre essas duas doutrinas, realmente uma separação completa. Por quê? Porque o gnóstico ele fala que Jesus não veio em carne, porque para Jesus ter vindo ele teria que ter realmente se encarnado, e a carne é má, e eles não aceitam realmente que o Deus perfeito teria se encarnado, se aprisionado por conta própria na carne má. Então para eles tudo não passou de uma encenação. Jesus teria vindo e a morte da cruz teria sido apenas uma encenação, algo que não teria havido o sofrimento na carne. Já os pais da igreja falam assim, não, a prova de que a matéria é boa é que justamente foi isso. O Deus perfeito se encarnou, veio em carne. Então só teve essa diferença, né, de que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então essa foi a única diferença. Por quê? Porque o que enfraquece a carne não é uma criação errada, defeituosa. O que enfraquece a carne é o pecado. Então, quando Cristo nasce no ventre de uma virgem, ele, como fruto, como obra do Espírito Santo que envolveu aquela virgem, que a fez conceber, ele nasce sem o pecado original. Ele nasce realmente a carne criada, como toda a carne, amém? Ele nasce sem o pecado. Então, se hoje nós tivermos essa graça de Deus, de recebermos a libertação do pecado, então nós não vamos sofrer mais as tristezas deste mundo, não vamos sofrer mais as infelicidades que o pecado traz em si. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Talvez na nossa caminhada, né, nós teremos aflições devido à nossa incapacidade de alcançar a graça completa de Deus. Amém? Mas à medida que nós vamos alcançando esta graça na nossa caminhada, né, que está escrito, no mundo tereis aflições. Por que nós teremos aflições? Porque ainda muito do pecado ainda nos cerca. Muito do pecado ainda milita contra nós, né, na nossa própria carne. Não por ela ser defeituosa, mas porque o pecado em si a enfraquece. Mas à medida que nós nos santificamos e buscamos a Deus, nós vamos cair por terra toda a obra do pecado em nome de Jesus Cristo. Então, dando continuidade aqui, eles estão só na releitura aqui, o Irineu destacou que a encarnação de Cristo, assumindo o corpo humano, prova a dignidade da matéria. Então, se a matéria fosse ruim, Cristo não teria se encarnado. Se o corpo fosse mau, Deus não teria se encarnado. Eles viam o dualismo gnóstico como uma visão pessimista que negava a redenção do mundo físico, enquanto o cristianismo ortodoxo enfatizava a ressurreição do corpo e a renovação da criação. Então, esse argumento, né, de Cristo se encarnando mostra realmente que Deus se importa com a carne. Para Deus, a carne é também parte da criação. Ele criou a carne. Então não há uma carne defeituosa, não há uma matéria defeituosa. O que há é a ação do pecado. Vencemos a ação do pecado, ou melhor, Cristo venceu por nós na cruz do Calvário,
Então nós vemos toda a fraqueza da carne ser dissipada em nome de Jesus Cristo. E uma outra promessa maravilhosa é que essa própria carne ela vai ser ressuscitada no último dia. Ou seja, vai ser sepultada na morte como uma semente, mas Deus chamará pelo nome cada um. Então, ao soar da trombeta, os mortos viverão. Então, essa mesma carne, ela não será substituída, mas ela será transformada em glória. Aleluia! Quando ela for completamente redimida e desligada completamente do pecado. Glórias a Deus. Isso aí é uma promessa maravilhosa que mostra que a natureza da carne é boa, só está enfraquecida pelo pecado, né? Inclusive um texto maravilhoso lá em João, né, quando Jesus cura o cego e o cego não tinha visto, ele não tinha visto que tinha curado ele, porque Jesus cuspiu na terra, né, cuspiu na terra, fez lama, passou nos olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque. Quando ele voltou, cadê Jesus? Não sabia quem era. E Jesus veio, apareceu a ele e falou: olha, você já está curado, hein? Vede que não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você vê a força do pecado para causar a desgraça na vida daquele homem. Então a carne em si, a matéria em si é boa. Isso era defendido pelos pais da igreja. O que faz ela fraca é o pecado. Então recebamos o sangue de Cristo sobre nós para nos lavar, nos purificar de todo pecado, e vamos receber em nome de Jesus, o nosso corpo, a fortaleza e a vida de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Ponto 3 aqui, crítica a gnoses como meio exclusivo da salvação. Para os gnósticos, né, atingir a gnose era atingir a salvação, e esse era o único meio. Crítica gnóstica. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha através da gnose, um conhecimento esotérico e secreto acessível apenas a uma elite espiritual, que revelava a verdade sobre a alma e o cosmos, né? Então, você tem qual é a principal característica das seitas esotéricas? É que elas dizem que tem um segredo, que somente uma elite pode alcançar. O gnosticismo é o inventor disso. Você tem ali, pelo menos o maior divulgador disso, né? Que você tem um segredo, que no caso do gnosticismo era a gnose. Se você quiser ser salvo, você tem que passar por todo o processo de conhecimento para então chegar lá no topo e conseguir a salvação. Ou seja, a salvação não era para todos. A salvação era apenas para uma elite que conseguisse alcançar esta gnose. Resposta dos pais da igreja: Irineu e Clemente de Alexandria rejeitavam a ideia de que a salvação dependia de um conhecimento secreto. Para eles, a salvação é acessível por meio da fé em Cristo e da graça divina, não de uma elite iluminada. Eles acusavam os gnósticos de elitismo espiritual, já que a gnose excluía os não iniciados. Os pais defendiam uma igreja católica, que quer dizer universal, né? Onde todos, independentemente de conhecimento, podiam participar da salvação. Justino Marte enfatizou de que a revelação de Deus é pública, contida nas Escrituras e na tradição apostólica, não em mitologias esotéricas. Então, mais tarde aqui, possivelmente no próximo vídeo, eu vou dar uma lista de textos que falam sobre essas mitologias, essas fábulas, isso já na Bíblia Sagrada, alertada pelos apóstolos Paulo e Pedro, tá certo? Então, essa salvação do gnosticismo era uma salvação para uma elite. Apenas uns poucos iluminados iam alcançar essa salvação. Já Justino Marte disse: olha, não tem disso não. A salvação, ela está nas Escrituras, quando você recebe o entendimento da obra redentora, quando o Espírito Santo de Deus vem e mostra para você essa obra de redenção que Cristo fez na cruz do Calvário, então você recebe a fé para ser salvo e você recebe a salvação. Então,
o gnosticismo tratava a salvação como apenas propriedade de uma elite. Já os pais da igreja diziam que estava acessível a todo aquele que crê, a todo aquele que recebe a pregação do evangelho, né? Você vê um texto maravilhoso lá em Atos Apóstolos capítulo 8, né? Filipe chegou em Samaria e começou a falar do evangelho, as pessoas começaram a ser curadas, começaram a ser salvas, e a multidão ali foi salva, não era uma elite. Filipe não estava pregando para uma elite, Filipe estava pregando para o povão ali de Samaria, e as pessoas foram salvas, queimaram seus livros de artes mágicas e confessaram a sua maldade e foram salvos. Até Pedro e João desceram para lá para ver que movimento maravilhoso estava acontecendo ali. As pessoas foram batizadas, inclusive cheias com o Espírito Santo também, né? Ou seja, não elite, mas as pessoas ali de Samaria que estavam recebendo aquela palavra, pessoas em geral. Ponto 4 aqui da argumentação, né? Condenação das mitologias gnósticas complexas. Aqui, depois, no próximo vídeo, eu vou estar mencionando aqui os textos bíblicos que falam sobre essas mitologias, né? Já nas cartas dos apóstolos. Crítica gnóstica. Porque o que acontece? O gnosticismo, ele ganha corpo mesmo, ele ganha institucionalidade, vamos dizer assim, um movimento mesmo organizado, no século I para o século II, principalmente no século II, que aí você já tem escritos gnósticos e já é realmente um movimento organizado nesse sentido. Então, mais os apóstolos que antecederam os pais da igreja, os apóstolos já identificavam esse tipo de doutrina, esse tipo de heresia sendo disseminada entre o corpo de Cristo. E por isso eles já colocaram nas cartas, tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, já colocaram em suas cartas esse aviso, né? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso. Condenação, ponto 4, condenação das mitologias gnósticas complexas. Crítica gnóstica. Os gnósticos criaram mitologias elaboradas com narrativas sobre o pleromas, aeons, que é as emanações, né, do pleroma, o demiurgo e a queda da alma, como visto em textos como o Apócrifo de João, que não foi escrito por João, né? E o Evangelho de Judas, que também não foi escrito por Judas. Resposta dos pais da igreja. Irineu ridicularizou essas mitologias, chamando de fábulas, invenções fantasiosas. Ele argumentou que essas histórias careciam de base nas escrituras e na tradição apostólica, sendo especulações humanas sem fundamento. Então, a criação de fábulas para explicar todo o processo de como o universo foi criado de maneira defeituosa por um demiurgo, né, um ser ignorante, e como é feita para que a alma, que é parte do pleroma perfeito, né, que ficou presa na criação a essa matéria má e imperfeita, poderia sair. Então, para poder justificar isso, muitas fábulas, muitos sistemas foram criados para poder explicar como as pessoas alcançariam essa gnose, essa salvação. Então vamos ver a crítica dos pais da igreja. Tertuliano, em prescrição contra os hereges, ironizou a complexidade dos sistemas gnósticos, comparando a filosofias pagãs que confundiam mais do que esclareciam, né? Os pais da igreja defendiam a simplicidade da fé baseada na Bíblia e nos ensinamentos apostólicos, em vez de narrativas cósmicas complicadas. Hoje você tem ali, meu Deus, o que está em alta é essas explicações, né, sobre cosmologias, essa explicação como que o universo funciona. Meu irmão, saia fora de todas essas fábulas, essas explicações intrincadas, essas coisas complicadas de entender. Fique na simplicidade do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Esse vídeo ele tem uma segunda parte que eu vou estar postando amanhã,
tá certo? Já entrando nos textos bíblicos que falam para tomarmos cuidado com essas fábulas que tentam explicar de maneira muito difícil como você atinge a gnose, né? Então até amanhã, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, né? Com a graça de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.